nós já trabalhávamos isso dentro da escola, mas conversando com uma série de pessoas que foram para o exterior, quando voltaram, a gente percebeu que houve uma falta de percepção de muita gente de o que os esperava e como lidar com este início de processo. Então, a partir dali, a gente começou a estudar um pouco mais que tipo de problemas havia dentro desse processo e fizemos um trabalho com toda a parte acadêmica no sentido de pensar mais este processo. Então, é um prazer poder trazer isso para vocês também. Ele foi criado exatamente pensando em como facilitar a vida das pessoas nesse sentido. Nós acabamos sendo contratados, inclusive, por algumas empresas, porque eles passaram a ter problemas com seus funcionários nos Estados Unidos. E problemas sérios. Vou tocar nisso mais para frente. Mas eu acho interessante porque nós estamos falando não só de algo que pode ser útil caso a gente viaje agora, mas também pode ser útil mais tarde, viajando por uma empresa. Vamos começar com um pequeno resumo, mas antes de entrar lá, perceba que a ideia é de percepção multicultural, é de perceber. Nós não temos a resposta. Nós não podemos dizer, olha, isto vai acontecer em tal país. O que se pode fazer, do nosso ponto de vista, é estar de olhos abertos para certas situações que tendem a ser mais perigosas, não é bem a palavra, mais areia movediça, culturalmente areia movediça. A proposta é, nos próximos 45 minutos, nós vermos esses 4 itens: eu e a diversidade cultural, eu e a minha cultura, aspectos de adaptação cultural e consequências da adaptação cultural. São 4 tópicozinhos que pretendemos olhar. Vamos começar com eu e a diversidade cultural. Eu acho que uma pergunta que talvez facilite cada um pensar o seu processo é: com quais culturas eu já interagi de forma positiva? Encontrei alguém de uma cultura, interagi legal com essa pessoa, me senti bem no processo de interação? Que cultura era esta? Esse processo seria o mesmo se eu estivesse interagindo com alguém de outra cultura? Ou seja, eu tenho uma abertura para uma diversidade de culturas ou eu tenho uma abertura para uma cultura única? Ou que oportunidades eu tive de interagir e não aproveitei a oportunidade? Por que será que eu não aproveitei? Aonde mexeu para eu não aproveitar aquela oportunidade? Uma outra pergunta que eu acho que vai ficar aparente no decorrer do processo aqui é: eu tenho clareza da diversidade cultural ou eu tendo a estereotipar? Então, as pessoas desse país são assim, ou eu percebo a diversidade cultural dentro de um mesmo país? Então, uma pergunta que eu gostaria de jogar rapidamente é: pense na sua família. As pessoas têm os mesmos costumes dentro da sua família? Os tios, os avós, os primos, têm o mesmo tipo de costume, o mesmo tipo de cultura? Basicamente, quando estivermos falando de cultura hoje, nós vamos estar falando de costumes. Né? Ou tem pessoas que são diferentes? Isto tem a ver com
o lugar de onde vem, ou isto simplesmente é porque eles são assim? Se nós temos diversidade dentro da mesma família, e a questão não é de país ou regional, então nós temos um outro fator aí para estarmos atentos. Existem os estereótipos nacionais, isso aí a gente